meu Jesus voltar, e o clarim de Deus e chegou o grande dia do triunfo do meu rei. Eu por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfo do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Nesse dia, quando os mortos hão de a voz de Cristo ouvir, e dos seus sepulcros hão de ressurgir, os remidos reunidos logo aclamarão seu rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfo do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Pelo mundo rejeitado foi Jesus meu Salvador, desprezaram, insultaram meu Senhor, mas gostoso vem o dia do triunfar do meu rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfar do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Possa confiar, mas Jesus morreu na cruz para me salvar. Não somente nele espero, sempre esperarei, pois por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfo do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Muito boa noite, meus irmãos. Pela graça de Deus, estamos novamente juntos, reunidos para glorificar, exaltar o nome do Senhor, aquele que tem preparado as mansões celestiais para nós, como nós ouvimos aqui este hino, belo hino da harpa. Eu não tinha ainda ouvido. Ontem nós ouvimos no nosso culto doméstico o hino da harpa número 48, da harpa cristã. Quando enfim chegar o dia do triunfar do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Nós lá estaremos pela graça de Deus, né, meus irmãos? Vamos sempre lembrar disso. Quando enfim chegar o dia, nós estaremos juntos com o nosso Deus, com o nosso Senhor, para que possamos ir morar com Ele por toda a eternidade. É isso que Deus quer de nós. É vontade do Senhor que nenhum se perca. É missão nossa, Igreja do Senhor, neste momento, no momento das nossas vidas, que estamos com essa doce responsabilidade de levar as pessoas que elas também podem morar com o Senhor Jesus, que elas podem estar com o Senhor Jesus quando Ele vier buscar a sua igreja, que todos nós possamos estar preparados para que possamos subir com o nosso Pai. Hoje estudo culto de oração e estudo da palavra, meus amados irmãos. Nós estaremos orando por alguns motivos, mas também estaremos estudando a palavra do Senhor. Os irmãos lembram bem, semana passada nós estudamos sobre os ais de Jesus, os 4 primeiros, e hoje nós estudaremos os 4 finais. Um estudo muito bom, que nos edifica bastante
nos mostra aquilo que aqueles moços lá faziam na época, os escribas, os fariseus, o que nós não devemos fazer no momento atual de nossas vidas. Vamos orar? Ore aí conosco na sua casa. Antes de orar, eu quero dar uma boa noite para os irmãos que já estão aí conosco, a Dilson, o Afonso, a irmã Amália, o irmão Domingos, a irmã Tânia, o irmão João, o Felipe também está aí conosco, a Maiana, a irmã Nali, que Deus abençoe os irmãos, e outros irmãos que já estão aí conosco, que Deus abençoe, que Deus proteja, que Deus dê sempre o melhor para cada um de nós, porque Ele sempre tem o melhor para nós. As nossas irmãs também, Cida, o Evandro está aí também conosco. Deus abençoe os irmãos. Então vamos orar. Deus nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, mais uma vez nos encontramos, Deus, reunidos no mesmo Espírito, Pai, com a missão, Deus, de glorificar, exaltar o nome do Senhor, com a motivação de glorificar o Teu nome, Deus, e com a alegria de poder ouvir a Tua palavra, de poder orar ao Senhor, de poder ouvir, cantar hinos ao Teu nome, Pai, como esse belo hino que nós ouvimos agora no início do nosso culto, que o Senhor está preparando as moradas para nós, e quando o Senhor vier, nós estaremos prontos, aptos a ir morar com o Senhor por toda a eternidade, Deus. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor já nos concedeu neste dia. Nós glorificamos e exaltamos o nome do Senhor pelos livramentos, pelos recursos, pelos Teus cuidados, pelo Teu grande amor para conosco, Pai. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Peço, Senhor, por todos os irmãos que estão aqui conosco, cada família aqui representada, Deus, que lá esteja o Senhor em cada lar, Pai, levando a Tua paz, levando o Teu amor e levando a Tua graça, Deus. Nós colocamos esse culto diante do Senhor, sim, de forma que tudo que venhamos a fazer aqui nesta noite, Pai, sejamos pelo Teu Santo Espírito iluminado e que façamos tudo aquilo que seja da vontade do Senhor, Pai. Sim. Muito obrigado, Deus, pelo privilégio que temos de poder cultuar o nome do Senhor, o privilégio que temos de poder falar com o Senhor e de ouvir a Tua bendita palavra, Deus. Também lhe peço pelos amigos que já estão aqui conosco, sim, Pai, que tem nos dado a alegria de participar do nosso culto, do culto ao Senhor, de cultuar o nome do Senhor, Pai. Sim, muito obrigado, Deus. Glórias, sim, e louvores sempre serão dados ao Senhor. Sim, é assim que nós oramos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Belinha também, Deus abençoe, que está aqui conosco. Nós vamos neste momento, meus irmãos, quero ler um texto, deixar um texto bíblico para os irmãos. Pastor Joyce, seja muito bem-vindo, meu irmão, meu contemporâneo lá do seminário, seja bem-vindo ao nosso culto, à nossa igreja. Filipenses, meus irmãos, no seu capítulo 2, versículos 3 e 4, diz o seguinte: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo, não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Então está aqui uma palavra do Senhor, meus amados irmãos, escrito lá em Filipenses pelo apóstolo Paulo: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, e cada um considere os outros superiores a si mesmo, e não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também o que é dos outros. É o que Jesus sempre nos ensinou, meus irmãos, e que nos deixou como mandamento, que devemos sempre amar o nosso próximo como a nós mesmos, que devemos ser humildes, sabedores nós que somos falhos, somos pecadores, somos pequenos, e que nada façamos por vanglória, por contenda, por soberba, por vaidade, que possamos nos colocar sempre na dependência do nosso Deus, porque nós somos totalmente dependentes da graça dele. Então vamos orar pelas igrejas. Hoje, quarta-feira, vamos colocar mais uma vez as nossas vidas como igreja do Senhor. A Fernanda estará orando pelas igrejas, por nós, para que não haja, meus amados irmãos, contenda nas igrejas, para que possamos sempre
buscar uma unidade, que possamos sempre buscar a mesma direção. A igreja precisa andar junto, com o mesmo objetivo, com o mesmo fim, que é glorificar o nome do Senhor, que é evangelizar, que é ajudar as pessoas mais necessitadas. Essa missão que Jesus deixou para a igreja. Então, que nós possamos sempre nos colocar à disposição. Vamos orar também por aqueles irmãos que possam estar em dificuldade, sejam elas quais forem, dificuldade financeira, dificuldade emocional, dificuldade física, dificuldade de relacionamentos, enfim, vamos colocar todos os nossos irmãos também nesta oração, cada família aqui representada. Ore aí conosco na sua casa, coloque-se diante do Senhor e vamos clamar a Ele por nós, igreja, neste momento. Soberano Deus e Pai, nós colocamos, ó Deus, na Tua presença neste momento, para pedir, ó Deus, pelas igrejas, Pai. Ó Deus de amor, que o Senhor derrame, Senhor, a Tua graça, a Tua unção, que cada dia mais, ó Pai, eles possam contemplar, ó Deus, a grandeza do Senhor, Amém. A Tua fidelidade, ó Pai, as misericórdias do Senhor que não faltam, ó Deus, elas se renovam todos os dias. Amém. E que eles venham, ó Pai, cada dia mais contemplar a beleza do Senhor, ó Que Deus. assim seja. Que nós possamos nos esvaziarmos de nós e enchermos, ó Deus, do Teu Santo Espírito, para que as igrejas, ó Deus, andem em uma só unidade, em um só objetivo, Pai, que é proclamar, é falar das boas novas, Senhor. Amém. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, a nós como igreja, ajude os membros, ó Deus, cada igreja representada, Pai, que seja avivada, Pai, pela Tua palavra. Sim. Que venham, ó Deus, fazer tudo com amor, com graça, com bondade, porque estamos fazendo, ó Deus, para Ti em Amém. primeiro lugar, ó Deus. Amém. Que as pessoas, ó Pai, venham reconhecer ao Senhor como Salvador de suas vidas, ó Deus, e assim também terem seus nomes inscritos no livro da vida, Pai. Amém. Se eu possa estar abençoando também as igrejas que porventura estão com dificuldades, pastores, ó Deus, que têm passado por momentos difíceis, ó Deus, Sim, Pai. seja na saúde, seja financeiro, ou também seja na Tua saúde mental, ó Pai. Sim, que o Senhor entre com as Tuas providências, Senhor, que o Senhor estenda, ó Pai, Suas mãos de poder e de graça sobre a vida de cada um. Amém. Que eles venham buscar ao Senhor em oração, ó Pai, que venham receber do Senhor a palavra e assim, ó Deus, serem tão somente usados por Ti, como Te apraz, ó Deus. Amém. Ó Deus de amor e bondade, clamamos por cada membro, também por cada família da igreja, Pai. Se há uma família em dificuldade, Deus, que lá esteja o Senhor contemplando, provendo os recursos, Deus, tanto físico quanto os materiais, Senhor. Amém. E também os espirituais, ó Pai. Sim, Deus. Que a confiança, o regozijo, a esperança, a benevolência, a graça salvadora, Pai, que o Deus da cura, o Deus que tudo pode, possa cada dia mais eles confiar somente em Ti, ó Deus. Amém. Que eles não venham ter reservas, ó Pai, mas que eles venham entregar o coração ao Senhor, ó Pai. Que eles venham cada dia derramar na Tua presença. Sabedores, ó Pai, que o Senhor tem cuidado de nós. Sim, Deus. E também sabedores que somos, que sem o Senhor nós nada podemos fazer. Nós não podemos acrescentar sequer um minuto à nossa vida, ó Pai. Por isso, Deus, tudo a Ti pertence, ó Pai. Amém. Tome todas em Tuas mãos, Senhor. Sim, Deus. E cuida, Pai. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. É o que nós oramos. Agradecido por tudo que o Senhor tem feito e por tudo ainda que há de fazer em cada igreja e em cada vida, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Amém. Senhor. Amém. Amém. Glórias a Deus. A Anice de Paula também está aí conosco, a nossa prima. Que Deus abençoe. Anice e o Jair também. Glórias a Deus pela vida de vocês. Nós vamos ouvir mais um hino neste momento, irmãos. Também agora do nosso cantor cristão, Maravilhas Divinas, um hino muito bonito. E vamos cantar juntos com o nosso Deus, ao nosso Deus, melhor dizendo. Ao Deus de amor e de imensa bondade, com voz de júbilo vim te aclamar.
oração transbordante de graça, seu grande amor todos vim te louvar. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Já nossos pais nos contaram a glória de Deus, falando com muito prazer, e nas tristezas dos grandes perigos Ele nos salvou por seu grande poder. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Hoje também nós bem alto cantamos que as orações Ele nos atendeu. Seu forte braço que é tão compassivo, em nosso auxílio Ele sempre estendeu. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Como até hoje, daqui para sempre, Ele será nosso eterno poder, nosso castelo bem forte e seguro, e nossa fonte de excelso prazer. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Amém. Das maravilhas é sempre a maior. O amor do nosso Deus, Ele é maravilhoso, Ele é infinito. E é isso que nós vamos orar neste momento, irmãos, agradecendo a Deus pelo teu grande amor, por um dia Ele ter enviado o seu Filho a este mundo para nos resgatar dos nossos pecados e nos dar a vida, em abundância. Vamos orar juntos. Deus, nosso Pai, Sim, Deus. nós queremos neste momento lhe agradecer, Senhor, pelas maravilhas que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Sim, Deus. E principalmente, Deus, nós queremos lhe agradecer por teu grande amor demonstrado naquela cruz do Calvário, Deus, aonde o Senhor enviou o teu Filho, o seu único Filho, a este mundo, Sim. para nos resgatar do lamaçal do pecado em que nós estávamos envolvidos, Deus, nos libertar da escravidão do pecado, Sim. onde a tua palavra nos ensina, Deus, que o salário do pecado é a morte, e nós estávamos indo, Deus, para uma morte eterna, longe do Senhor. Sim. Mas o Senhor, na tua infinita bondade, misericórdia e amor, mandou, Pai, enviou o teu Filho a este mundo e pagou um alto preço lá naquela cruz, por mim, por nós, por toda a humanidade, Deus. E que as pessoas possam entender essa verdade, que as pessoas possam compreender, Pai, o quão grandioso ato foi o que o Senhor fez por nós. E venha, Deus, entregar as suas vidas a Jesus, entregar-lhes os seus pecados e deixar que a tua palavra direcione suas vidas, Pai. Nós que um dia já levantamos a mão para Jesus, nós que temos a nossa fé firmada em Cristo Jesus, Deus, não permita, Deus, que venhamos esfriar, que venhamos desanimar, Pai, que nada, Deus, absolutamente nada venha nos tirar da presença do Senhor. Eu peço por mim, por todos os irmãos que estão aqui conosco, por
todos os irmãos da nossa igreja, da nossa congregação, também dos amigos, irmãos que estão conosco. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus. Louvado, glorificado, exaltado seja o nome do Senhor, Deus. E ao Senhor sempre daremos toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a nossa adoração. É a oração que fazemos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glórias ao nosso Deus. Nós vamos ouvir mais um hino também da harpa, meus irmãos, o hino de número 15, eu inverti aqui no início, e você que tem aí um pedido, você que tem aí um agradecimento a fazer ao Senhor, coloque aí nos comentários, que daqui a pouquinho nós faremos aquela oração de intercessão, estaremos intercedendo ao nosso Deus pelos pedidos, como a nossa irmã Cirleia colocou aqui. Boa noite, peço oração para todos os nossos familiares, que assim seja. Logo daqui a pouquinho nós estaremos orando pelas nossas famílias. E você que tem aí, coloque nos comentários, meus amados irmãos e queridos amigos. Logo após este hino nós estaremos orando de forma de intercessão. Belo hino, né, meus irmãos? Que mostra que foi ali na cruz que os nossos pecados foram expirados por Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar então mais uma vez, de forma de intercessão, como a nossa irmã Cirleia pediu pela família, a irmã Tânia também pela família, pela nossa saúde espiritual. Vamos continuar orando pelo fim dessa pandemia, meus amados irmãos. Nós temos orado sem cessar, e precisamos continuar orando, porque
aos nossos olhos parece que as coisas vão demorar a terminar, meus irmãos, mas Deus é maior do que tudo. Nós devemos continuar crendo, continuar com a nossa esperança firmada na fé em Cristo, e que no momento certo as coisas irão acontecer e nós estaremos livres dessa pandemia. Então a Fernanda vai orar, ore aí conosco na sua casa, feche seus olhos, vamos fazer um grande grupo de oração, pedindo a Deus por todos os pedidos que os irmãos também colocaram em seus corações. Cada um de nós temos os nossos pedidos, cada um de nós temos os nossos agradecimentos. É momento de nós colocarmos diante do nosso Deus. Soberano Deus e Pai, nós agradecemos ao Senhor por podermos ter esse livre acesso a Ti, ó Pai. Amém. Podemos clamar, suplicar, ó Deus, nos derramar na Tua presença, na certeza, Pai, que o Senhor nos ouve, que o Senhor nos atende, ó Pai, e que cada dia mais nós possamos nos achegar a Ti, Senhor. Amém. Nós venhamos sempre a esvaziarmos de nós mesmos, a enchermos, ó Deus, do Teu Santo Espírito, a enchermos, ó Pai, da Tua esperança, da fé, da longanimidade, ó Pai, de forma, Deus, que as coisas desse mundo não venham, ó Deus, achar lugar em nosso coração, ó Pai. Amém. Que nós não venhamos a nos entristecer, mas que nós venhamos olhar para o alto e saber que o socorro ele vem do Senhor, ó Pai. Saber que o choro ele pode. O Senhor que tem o domínio sobre tudo na face desta terra, Deus. Pois foi o Senhor que criou e tudo está nas suas mãos, ó Deus. Sim, Deus. Colocamos, ó Pai, Senhor, ó Deus, que por misericórdia o Senhor passe ela de nós, ó Deus. Que o Senhor seja, ó Deus, com os médicos, com os enfermeiros que estão à linha de frente. Sim, também com as pessoas que já foram infectadas, ó Pai. Que o Senhor esteja levando a cura, esteja levando o Teu bálsamo. Visita as UTIs, Senhor, entra com as Tuas providências, Pai. Amém. Faça o Teu querer e a Tua vontade, ó Deus. Não permita, Deus, que os médicos venham levar esses vírus para Teus lares. Sim. Ou para outras pessoas, bem assim como todas as pessoas que trabalham no hospital, ó Pai. Que em nome de Jesus, ó Deus, o Senhor esteja os guardando e que eles venham, ó Pai, contemplar a grandeza que há em Ti, ó Amém, Deus. Deus. Colocamos também os cientistas, os pesquisadores, as pessoas que estão na elaboração de uma vacina eficaz, ó Deus. Que em nome de Jesus o Senhor ilumine a mente, ilumine o entendimento, ó Pai, de forma que elas venham acertar, ó Deus. Também no medicamento, que eles venham, ó Pai, cada dia mais buscar do Senhor as orientações, para que assim, no tempo do Senhor, esse vírus possa ser exterminado, ó Deus. Amém. Colocamos também as famílias enlutadas, ó Deus, que o Senhor a visite, levando, Pai, Teu consolo, levando o bálsamo, o refrigério, que só há em Ti, ó Deus. Agora nós colocamos nossas famílias no Teu altar de graça, Pai. Amém. Cada família que está aqui conosco nessa live, que o Senhor, ó Pai, sonde os corações, visita, Deus, leve a Tua graça, leve a paz que excede a todo e qualquer entendimento, ó Pai. Amém. Se há alguém angustiado, Senhor, que o Senhor tire, ó Deus. Sim. Que o Senhor leve, ó Pai, a perfeita alegria e o regozijo que só há em Ti. Amém. A certeza, ó Pai, que as coisas vão dar certo, ó Pai, porque aonde o Senhor entra, nada é igual, ó Pai. Verdade. Que as pessoas possam ter esta convicção. Teremos dificuldade sim, mas passaremos e as venceremos, porque o Senhor é conosco, ó Pai. Amém. A Tua palavra nos assegura que o Senhor é conosco por onde nós andarmos e até a consumação dos séculos, Sim, ó Deus. Deus. Que nós venhamos, ó Pai, a ser confiantes, que nós venhamos a desejar, ó Deus, aprender da palavra do Senhor, que o Senhor venha nos transformar cada dia mais, que nós venhamos a encher, Pai, somente de Ti, Amém. para que assim, ó Pai, nós possamos ter a nossa fé avivada em nossos corações, ó Deus. Amém. Também nós pedimos pelas pessoas que estão mais tristes, angustiadas, depressivas, outras já até com síndrome do pânico, ó Deus, com misericórdia, que Teu Espírito Santo as envolva, as aqueça, que elas venham buscar do Senhor, depositar em Ti a confiança, ó Deus. Amém. E assim, ó Pai, começarem a enxergar com os olhos da fé, Pai. Sim, Deus. Também clamamos ao Senhor pelas pessoas em situação de rua, pelas pessoas que estão, ó Deus, nas prisões, nos crianças, nas prisões máximas, ó Pai.
são alvos do Teu amor e da Tua graça. Que o Senhor também esteja os livrando deste vírus, ó Pai. O Senhor abençoe também os policiais, os bombeiros, as pessoas que trabalham em resgate, ó Deus, Sim. nas ambulâncias, ó Pai, das pessoas que estão nos abrigos, nos albergues. Que o Senhor as envolva, Deus, e que também elas venham, ó Pai, reconhecer ao Senhor como Salvador de suas vidas. Amém. Agora, Deus, também nós colocamos mais uma vez no Teu altar de graça as igrejas, que as pessoas venham, ó Deus, através das lives, ó Pai, cada dia mais buscar ao Senhor em espírito e em verdade, ó Deus. Que o Senhor venha fazer um mover, ó Pai, que o Senhor venha falar a cada coração. Amém. Aqueles que porventura estão afastados do Senhor, que o Senhor os traga, ó Pai, para a Tua presença, porque nós sabemos que não há lugar melhor para se estar, senão debaixo da Tua proteção, ó Amém, Pai. Ó Deus de amor e bondade, também nós clamamos por todas as igrejas da face da terra, que o Senhor abençoe cada uma, ó Deus, que o Senhor leve a Tua provisão, Teus recursos, ó Pai, dê estratégia, Senhor, e que cada dia mais, Pai, as pessoas venham se achegar a Ti, Deus. Amém. Agora nós clamamos por nós, que o Senhor sonde os nossos corações, tire tudo que não provenha do Senhor, ó Pai. Se há algo que ainda temos que tratar contigo, que o Senhor nos traga hoje ainda à mente, Sim. para que assim nós possamos pedir perdão, ó Deus, e assim nós sermos sarados e curados pelo Teu Santo Espírito, ó Deus. Amém. É o que nós oramos, confiados no Teu poder e na Tua graça. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, Deus. Amém. Amém, Pai. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Rosiane Condé também está conosco. Glória ao nosso Deus. Peço aos irmãos que puder, abre aí as suas Bíblias, lá no Evangelho de Mateus, no seu capítulo 23. André também estava, pastor Luciano. Mateus capítulo 23, onde nós estaremos dando continuidade ao estudo que nós iniciamos na quarta-feira passada sobre os ais de Jesus. Então, os irmãos que puderem, para acompanhar o texto conosco, é sempre importante você acompanhar o texto para que vocês possam observar que nós estamos falando da palavra do Senhor e não aquilo que nós achamos. Nós devemos sempre pregar o que a palavra tem a nos falar e não o que nós temos a dizer de nós mesmos, porque o nosso irmão Lutero sempre fala, e é verdade, de nós mesmos nós não temos nada a oferecer, mas a palavra de Deus tem a nos oferecer grandiosas coisas. Então, Mateus capítulo 23, a partir do versículo 13, nós iremos fazer essa leitura e outros textos logo a seguir. Deus, nós estamos mais uma vez diante da palavra do Senhor. Carecemos, Deus, da iluminação do Teu Santo Espírito, para que possamos entender o que o Senhor tem a nos passar nesta noite, Deus. Amém. Usa-me, Pai, somente como um canal de comunicação, de forma que tudo que eu falar aqui seja pelo Senhor orientado, que o Teu Santo Espírito fale, Pai, através da minha voz, a nós, o Teu povo, que estamos aqui hoje para lhe ouvir. É a oração que nós fazemos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Mateus 23, a partir do versículo 13, diz o seguinte: Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais os homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas sob pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis maior rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o terdes feito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é o maior, o ouro ou o templo, que santifica o ouro? E aquele que jurar pelo altar, isto nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar,
este é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é a maior? A oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo o que sobre ele está. E o que jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está assentado nele. Então está aí, meus irmãos, Mateus 23, os versículos de 13 a 22. Eu quis iniciar a nossa fala hoje, relendo esses versículos que nós falamos a semana passada, meus amados irmãos, apenas para lembrar aos irmãos que estiveram conosco e aqueles que estão e não estiveram na quarta-feira passada, que esses versículos de 13 ao 22 nos mostram os 4 primeiros ais de Jesus. Nós aprendemos na semana passada quando Jesus diz: ai dos que conduzem o povo à perdição, à condenação. Eles não entram e nem deixam o povo entrar. Ai dessas pessoas que fazem isso. Nós aprendemos bastante sobre isso semana passada, do que Jesus estava chamando a atenção daqueles fariseus, escribas, de conduzirem não só eles, mas outras pessoas a uma condenação, a uma eternidade longe de Deus. Nós ouvimos também, meus irmãos, que Jesus chamou a atenção daquele povo por comercializar vergonhosamente a fé, onde Jesus falou que eles sofreriam maior rigorosos juízos, porque eles estavam comercializando vergonhosamente a fé. Falhou um pouquinho aqui, mas é isso, comercializar vergonhosamente a fé. Essa é a frase correta. Então Jesus estava repreendendo aquele povo, meus irmãos, porque eles estavam explorando as viúvas que tinham lá que recebiam as suas heranças, e eles estavam fazendo com que elas dessem essa herança para eles, ou um terreno, ou alguma coisa, em troca de prolongadas orações e tantas outras coisas mais. Jesus também, no terceiro ai lá que nós falamos, meus irmãos, repreendeu aquele povo por eles percorrerem mar e terra para fazer proselitismo, ou seja, estava querendo converter aquelas pessoas a um farisaísmo, levá-los a uma religiosidade, uma adoração a ídolos e ritos, e não a um relacionamento pessoal com Deus. Jesus criticou bastante aquelas pessoas, aqueles líderes religiosos, por tentarem levar pessoas a coisas que não vinham da palavra de Deus. E o quarto ai, quando ele fala de condutores cegos, um cego querendo guiar um outro cego, com certeza não vai dar certo, né, meus irmãos? Então Jesus também chamou a atenção daquele povo que chamou a atenção dos líderes que levavam o povo a seguir cegamente a tradições humanas ao invés de obedecer a palavra de Deus. Então aqui foi um resumo bem rapidinho do que nós falamos a semana passada. Você, meu irmão, amigo que está conosco aqui neste culto de hoje, se não teve semana passada conosco, tá aí no nosso Facebook, lá também no YouTube da nossa congregação. Se você quiser, depois você entra lá, você vai ouvir tudo aquilo que Deus nos falou através dessa palavra na quarta-feira passada. Então foi apenas um pequeno resumo aqui que nós fizemos, relembrando os 4 primeiros ais de Jesus. E hoje nós iremos falar dos demais ais de Jesus, que são os próximos versículos. Nós lemos do 13 ao 22, e os irmãos que estão com as suas Bíblias aí irão observar que do 23 em diante, ele fala mais chama a atenção daqueles fariseus, escribas e, como ele mesmo diz, hipócritas. Eu não falei semana passada, meus irmãos, mas eu me lembrei hoje que todos nós provavelmente sabemos o significado de hipocrisia, da pessoa que é chamada de hipócrita, como Jesus chamou aqueles moços. Hipocrisia significa fingimento, falsidade, fingir sentimentos, crenças, virtude que na realidade não possui. Então por isso que Jesus chamava aquele povo de hipócritas, porque eles fingiam uma coisa que eles não eram.
Eles tentavam mostrar uma coisa que eles não faziam realmente. E a palavra hipocrisia deriva do latim e do grego e significava a representação no teatro dos atores que usavam máscaras de acordo com o papel que representavam em uma peça. Então esses atores, atrizes que trabalham hoje em novelas, em filmes e outras coisas, na realidade eles são hipócritas também, porque eles, se a gente buscar do original dessa palavra, eles representam outras pessoas. Então hipocrisia está ligado também a atores, a atrizes, as pessoas que usam máscaras e representam um papel daquilo que realmente eles não são. Apenas para nós lembrarmos aí o significado da palavra hipocrisia e por que Jesus chamou tanto aqueles homens de hipócritas, porque realmente eles eram hipócritas, falavam coisas que eles não faziam. Mas o quinto ai, meus irmãos, de Jesus está aí no versículo 23 e 24. Você que está com a sua Bíblia aberta, acompanhe aí comigo quando Jesus fala: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Condutores cegos, coais um mosquito e engolis um camelo. Olha como Jesus chamou a atenção daqueles moços, meus irmãos, amigos. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. O que Jesus estava querendo dizer aqui, meus irmãos? Ele criticava aquelas pessoas por serem extremamente obedientes aos mínimos detalhes da lei do Antigo Testamento. Nós observamos aqui que Jesus falou para eles que eles eram hipócritas porque eles davam o dízimo da hortelã, do endro, do cominho e todas as demais plantas que eles cultivavam naquela época. Eles faziam exatamente o que a lei mandava, que era separar os 10%, o dízimo daquilo lá, para oferecer, para mostrar para as pessoas que eles eram santos, que realmente eles cumpriam aquilo que o Novo Testamento mandava. Mas o problema, meus amados irmãos, não era eles fazerem isso. Tanto é que Jesus, no finalzinho do versículo 23, ele fala: deveis, porém, fazer essas coisas. Tudo bem que eles davam o dízimo da hortelã, davam o dízimo do endro, do cominho e de outras plantas lá. Jesus não estava condenando isso, mas o que ele estava condenando é que eles faziam isso para se mostrarem santos demais, mas não faziam outras coisas mais importantes, como ele mesmo diz aqui, de mostrar o juízo, a misericórdia e a fé. Então Jesus estava condenando eles por isso, meus irmãos, chamando-os de hipócritas, porque eles olhavam o pequenininho, mas o maior eles esqueciam. Então o problema deles não era fazer a vontade de Deus, serem obedientes à lei. O problema deles era a obediência apenas para mostrar aos outros como os mais espirituais e deixava para outros para trás outros preceitos mais importantes, como eu havia dito, e como Jesus escreve aqui para nós, como ele fala aqui no versículo 23 ainda: você dá o dízimo do hortelã, do cominho, do endro, mas o mais importante você despreza, que é o juízo, que é a misericórdia e que é a fé. Olha só, meus irmãos, como Jesus estava chamando a atenção daquele povo. E quando ele fala lá no versículo 24, condutores cegos, coais um mosquito e engolis um camelo. O que Jesus estava querendo dizer com isso, meus irmãos, falando para aqueles escribas e fariseus? Olha, vocês fazem lá, vocês coam um mosquito, mas engolem um camelo. Você pode observar aí no seu versículo 24 da sua Bíblia, aí de Mateus capítulo 23. O mosquito, meus irmãos, era o menor animal impuro que constava nas leis, nas restrições alimentares do Antigo Testamento. Você pode ler lá em Levítico capítulo 11, depois você pode abrir a sua Bíblia e mais tarde ler. Lá fala sobre os animais que não deveriam ser
servir como alimentos. Então o mosquito era o menorzinho deles. E isso fazia com que os fariseus, os líderes religiosos, os escribas, tivessem o costume de coar todas as suas bebidas. Tudo aquilo que eles iam beber, eles coavam primeiro, porque se tivesse algum mosquitinho, eles não ingeriam aquele animal impuro. E transgrediam assim a lei, se eles comessem aquele mosquitinho lá, se eles engolissem. Já o animal maior, o impuro, que consta lá também nas leis do Antigo Testamento, meus irmãos, restringido também de forma alimentícia, era o camelo, um animal muito grande. Por isso que Jesus usou essa figura desses dois animais, para expor uma lição importantíssima para aquele povo, para aqueles líderes, e expõe para nós hoje também. Coar um mosquito e engolir um camelo significa, meus irmãos, que os fariseus se preocupavam demais com as coisas pequenas, como o mosquito, mas não tinham a mesma preocupação com aquilo que era maior, que representava pecados terríveis, como a hipocrisia, a desonestidade, a crueldade, a ganância e tantas outras coisas que eles faziam, coisas grandes e imundas, tal qual um camelo. Então Jesus estava usando a figura do menor animal impuro, um mosquito, para o maior animal impuro, o camelo, para mostrar para eles: vocês se preocupam demais com pequenos detalhes e se esquecem dos maiores, que é vocês largarem de ser hipócritas, largarem de serem desonestos, de serem cruéis, de serem gananciosos, tantas outras coisas. Uma coisa interessante e importante a gente falar, meus irmãos, não que Jesus estava sendo complacente com os pequenos pecados, jamais. Para Jesus não existe pecado pequeno, pecado grande. Para Jesus, pecado é pecado. Mas o que ele estava querendo dizer para aqueles homens, meus irmãos, que eles não davam a mesma atenção para os grandes problemas que eles tinham, que era a questão da hipocrisia deles, da desonestidade. Por isso que ele falou lá, né, que eles estavam dando maior ênfase ao dízimo da hortelã, do endro e outras coisas, e se esquecendo do mais importante, que é do juízo, que é da misericórdia e que é a fé. Então isso que Jesus estava querendo falar, meus irmãos, para aquele povo, e fala para nós hoje, que não adianta nós queremos coar as nossas bebidas para nós não engolirmos mosquitos, mas deixar passar um camelo inteiro. Devemos nos preocupar com todas as coisas que desagradam o coração de Deus. Pecado é pecado, seja ele pequeno, seja ele grande, seja ele de maior proporção, de menor proporção, que atinja várias pessoas, que atinja menos pessoas. Pecado é pecado. E era isso que Jesus estava falando para ele. Ai de vós, se continuarem fazendo isso. Vocês deixam passar um camelo, mas segura um pequeno mosquitinho. O sexto ai, meus irmãos, versículos 25 e 26 aí de Mateus capítulo 23, diz o seguinte: versículo 25: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Quanto mais, meus irmãos, os fariseus e os escribas se esforçavam para se mostrarem puros exteriormente, eles se tornavam impuros na alma. Era isso que Jesus estava chamando a atenção deles aqui. Jesus estava condenando aqueles homens, meus irmãos, porque exteriormente eles se mostravam santos e justos, os melhores, os tais, os mais espirituais, aquelas pessoas que não têm nenhum problema, mas interiormente, e Jesus conhecia o interior deles, permaneciam cheios de corrupção, cheio de ganância, cheio de coisa errada.
O que ele chama a atenção aqui é justamente a hipocrisia daquele povo, meus irmãos. Diante das pessoas, eles faziam questão de se mostrarem irretocáveis, mas o seu interior estava cheio de rapina e de iniquidade. Rapina quer dizer meios ilícitos, ou seja, tudo que eles faziam era apenas para mostrar para o povo que eles eram os tais, mas interiormente eles agiam totalmente diferente, e Jesus conhecia o coração deles. E isso nos chama a atenção, meus amados irmãos, queridos amigos, que viver o cristianismo simplesmente para exibir-se aos outros é o mesmo que lavar apenas o exterior do copo. Era isso que Jesus estava mostrando para eles aqui, quando ele diz lá no versículo 26, né? Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Não adianta, meus amados irmãos, nós vivermos uma vida de imagem, de hipocrisia, de vestir uma roupa de um ator, de uma atriz, mas na realidade nós não somos aquilo, porque Deus conhece o nosso coração. Jesus sabe o que está dentro do nosso coração, aquilo que realmente nós fazemos. Então, Jesus chama a atenção daquele povo, chama a atenção nossa neste momento, meus irmãos, que viver o cristianismo não é se mostrar para os outros que eu sou mais santo, que eu sou mais espiritual, que eu sou mais isso, que eu sou mais aquilo. O que importa é o nosso interior, meus amados irmãos. É lógico, nós precisamos demonstrar também, até porque nós precisamos testemunhar de Cristo para as pessoas. Os nossos atos, as nossas falas, os nossos pensamentos, tudo aquilo que nós fazemos deve mostrar a gloriosa presença de Jesus em nossas vidas. Mas que isso não seja apenas o exterior, mas principalmente o interior. Que o nosso coração realmente seja aquilo que nós estamos demonstrando. E não como aqueles homens viviam. Lavavam os pratos somente o exterior, mas lá dentro do prato mesmo estava tudo sujo. Então esse foi o sexto ai que Jesus chamou a atenção daqueles escribas, daqueles fariseus, daqueles hipócritas. O sétimo, meus irmãos, está no versículo 27 e 28. Acompanhem comigo. Versículo 27. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Olha como Jesus falava pesado para aquele povo lá, meus irmãos. Falava firme com aqueles líderes religiosos. E esta acusação, meus amados irmãos, apresenta quase que o mesmo conceito da acusação anterior, do ai anterior de Jesus. Porque aqui Jesus se refere a um costume da época. Todo ano, algumas semanas antes da Páscoa, os sepulcros eram caiados para que uma pessoa desavisada não se contaminasse tocando-as por descuido. Então, antes da Páscoa, meus irmãos, algumas semanas antes, as pessoas iam lá e lavavam os túmulos, os sepulcros, pintavam, alguns passavam cal, outros pintavam mesmo com tinta, deixavam bonitinho, faziam uma ornamentação, por fora ficava um túmulo perfeito. Assim como nós observamos hoje que algumas pessoas ainda fazem no dia 2 de novembro, que vão lá nos túmulos dos seus familiares e retocam e limpam e fazem um monte de coisa. Assim faziam lá naquela época também. E Jesus estava recriminando aquele povo lá também por isso, meus irmãos. Que eles estavam agindo como sepulcros caiados. Eles estavam sendo como se eles estivessem sendo pintados e ornamentados para mostrarem-se para as pessoas, para produzir efeito agradável às pessoas, que eles realmente eram homens tementes a Deus, homens espirituais,
Por isso que eu falei que é quase o mesmo conceito do anterior. Jesus usou apenas um costume da época, um outro costume que Jesus gostava muito de usar, essas figuras de linguagem, gostava muito de usar coisas que eram feitas antigamente para ilustrar melhor o que ele estava falando para aquele povo, meus amados irmãos. Por isso que ele falou aqui no versículo 27, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados. Ou seja, vocês são semelhantes aos túmulos que são pintados, que por fora está bonitinho, bem ornamentado, bem pintadinho, mas por dentro está cheio de mau cheiro, cheio de coisas ruins. Como ele mesmo diz aqui, né? Parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundície. Ou seja, meus amados irmãos, outra vez hipócritas. Eles se mostravam coisas que eles não eram. Para Jesus, aqueles homens eram realmente como sepulcros caiados. Por fora pareciam belos, como eu disse, ornamentados, bonitos, maravilhosos, mas por dentro estava cheio de ossos mortos e de toda a podridão. Porque eu repito, meus amados irmãos, Deus conhece o nosso coração. Ele conhece o nosso interior melhor do que nós mesmos. Então nós precisamos ter muito cuidado com a aparência. Porque não adianta nós apenas, repito, meus irmãos, parecer que somos, e na realidade por dentro nós estamos cheios de ossos mortos, de toda a podridão, de toda coisa ruim que desagrada o coração de Deus. É isso que Jesus está ensinando para nós aqui neste ai, meus irmãos, que o nosso coração pode estar cheio de hipocrisia, cheio de iniquidade, cheio de coisas erradas, mas o nosso exterior pode estar tranquilo, e nós precisamos acertar se caso nós estivermos agindo dessa forma. E por fim, o oitavo e último ai de Jesus aqui neste ensino para nós, meus irmãos, versículos 29 a 32. Continua Jesus falando: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos. E dizeis: se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida dos vossos pais. Aproveitando a ideia da preocupação dos judeus pelos sepulcros, né, como Jesus usou no ai anterior, meus irmãos, aqui Jesus lança o oitavo ai justamente também falando do sepulcro. Os fariseus também naquela época, meus amados irmãos, eles tinham prazer em construir esplêndidos mausoléus em honra aos grandes homens do passado, ou em conservar e embelezar os já existentes. Jesus percebeu a hipocrisia deles também nesse ato, pois falavam: se nós existíssemos no tempo dos nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Olha o que aqueles homens estavam falando, meus irmãos. E Jesus chamou a atenção deles justamente porque eles estavam decidindo matar o maior de todos os profetas e tratariam com a mesma crueldade os discípulos dele. Jesus sabia o que estava no coração daquele povo que queria matar o maior profeta que já teve neste mundo, que foi Jesus Cristo. Então eles estavam falando que se nós existíssemos lá atrás, nós não iríamos compactuar com os nossos pais e nos associaríamos com eles para matar os profetas. Nunca faríamos isso. Mas Jesus mostrou para eles: vocês não fariam isso, mas vocês estão a ponto de matar, de fazer coisas erradas com o maior profeta que já teve nesse mundo, que sou eu, Jesus Cristo. Vocês estão a ponto de tratar com crueldade os discípulos que continuarão pregando a palavra de Deus. Então olha a hipocrisia daqueles homens, irmãos.
Eles falavam que se lá atrás eles fossem vivos não fariam, mas estavam prontos para fazer naquele momento toda aquela crueldade que eles fizeram com Jesus. Moralmente, os fariseus e escribas demonstravam o mesmo ódio contra a verdade e o mesmo espírito de vingança contra qualquer um que denunciasse um mau procedimento. Ou seja, eles moralmente faziam uma coisa, falavam uma coisa, mas eles demonstravam o mesmo ódio que tinha os antepassados deles para com os profetas, para com as pessoas que falavam a verdade de Deus. E eles estavam prontos para fazer isso também. E nós sabemos bem a vida, o ministério de Jesus aqui, que aqueles homens foram responsáveis por fazer tudo aquilo que Jesus sofreu por nós. Então eles falavam, mas não agiam. Concluo aqui, meus irmãos, esse estudo com os ai de Jesus, lendo o versículo 33. Leia aí comigo na sua Bíblia, o versículo 33 de Mateus 23. Serpente, raça de víboras. Olha como Jesus falou forte com aqueles homens, irmãos. Como escapareis da condenação do inferno? Para você, irmão, para mim, ou para quem ainda não acreditava no inferno, olha o que Jesus fala, muito claro para aqueles homens: serpentes, raça de víboras, como vocês escaparão da condenação do inferno se vocês continuarem fazendo dessas coisas? Hipocrisia, falando uma coisa e praticando outra, indo totalmente contrário ao que a palavra de Deus ensinava, indo totalmente contrário ao que Jesus estava ensinando. Meus irmãos, isso é muito sério para nós hoje, no tempo atual. Nós precisamos olhar para o nosso interior e ver se há algum caminho mau em nós, se em algum momento da nossa vida estamos agindo como aqueles líderes religiosos. Jesus, meus irmãos, estava ensinando para aquele povo que eles precisavam se converterem verdadeiramente, que eles precisavam largar tudo aquilo que eles estavam fazendo. Mas nós observamos ao longo do registro bíblico, né, meus irmãos, que muitos não fizeram isso, condenaram Jesus, pediram para soltar um bandido, né, porque Jesus não era jamais, Barrabás, para crucificar Jesus. Então, meus irmãos, frequentemente chamado os ai de Jesus, são declarações a respeito dos líderes religiosos que deveriam ser proferidas por Jesus, meus irmãos. Nós cremos com misto sim de juízo, mas nós também cremos que, com muita tristeza, que Jesus estava falando isso para aquele povo. Quando Jesus chamava-os de hipócritas, fariseus hipócritas, escribas hipócritas, ele estava mostrando para eles porque eles precisavam melhorar. Então foram palavras, mensagens proferidas àqueles líderes religiosos em tom sim de juízo, para que eles mudassem as suas atitudes. Mas nós cremos também de tristeza, porque Jesus com certeza se entristeceu muito com a forma que aqueles líderes religiosos, muitos realmente, como nós falamos na semana passada, conheciam a palavra de Deus, o Velho Testamento, mas viviam apenas o exterior, pois o interior deles estava todo corrompido. Então, meus amados irmãos, estudemos sempre os ai de Jesus. Precisamos olhar com carinho para cada um ai de Jesus, cada um ai que Jesus proferiu àqueles homens que nós lemos aqui em Mateus capítulo 23 e fazer uma análise se estamos praticando alguma delas. Faça, meu amado irmão, querido amigo que está nos ouvindo, leia lá o capítulo todo de 23 de Mateus, onde Jesus chama a atenção daquele povo e vê se há algum caminho que nós podemos estar caminhando como eles faziam. E guarde esse versículo 33, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Ele estava sendo muito sincero para aquele povo, meus irmãos. Se eles não mudassem,
a condenação deles seria o inferno. Amém. Que Deus abençoe o nosso irmão Ricardo falando aqui, que Deus tenha misericórdia de todos nós, servos do Senhor. Precisamos ajustar nossa vida com Deus. É isso mesmo, meus irmãos, meu irmão Ricardo, precisamos mesmo. Por isso é importante nós olharmos para cada ai desse de Jesus individualmente, fazer uma autoanálise nossa, e se estamos praticando em algum momento de nossa vida alguma dessas coisas que Jesus repreendeu grandemente, para que possamos mudar, para que esse versículo 33 jamais venha nos atingir, para que nós possamos manter nossa fé firme em Jesus, para que possamos manter a nossa caminhada firme, firme nas mansões celestiais, naquilo que Deus tem preparado para nós. Por isso a importância, meus irmãos, de nós estudarmos a palavra de Deus, por isso a importância de nós ouvirmos da palavra de Deus, porque são estudos assim que nos faz repensar talvez algumas atitudes que nós estamos tendo, que precisamos melhorar. E Jesus, como eu disse, meus irmãos, Ele chama-nos a atenção para isso. E se estamos fazendo, precisamos melhorar. Então que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a vida da sua família, que nós possamos realmente seguir as verdades bíblicas, porque tudo que nós fazemos aqui neste mundo há consequências eternas. E a nossa meta, a nossa visão, o nosso objetivo principal tem que ser a eternidade com Deus. E não, como diz Jesus aqui, como escaparei da condenação do inferno. Que isso não seja para nós. Nós que já cremos em Jesus Cristo, vamos continuar firmados, haja o que houver, que nada venha nos tirar da presença do Senhor. Não deixe, meus amados irmãos, qualquer situação esfriar a sua fé em Cristo, esfriar a sua comunhão com os santos, que é a igreja do Senhor Jesus. Permaneçamos firmes na nossa caminhada com Cristo. E você, meu amigo querido, sempre eu gosto de lembrar aqui no finalzinho, se você ainda não tomou a decisão por Jesus, olhe o que nós estudamos aqui hoje. Se você não ouviu da quarta-feira passada, busque aí na página da nossa igreja, está lá gravado lá para que você possa ouvir também. Não permita que essas coisas continuem na sua vida, se é que estão ainda. Entregue o seu coração a Jesus, entregue a sua vida a Jesus, para que você possa também obter acesso às mansões celestiais, onde lá em João fala que Jesus está preparando moradas para nós, e morada para todos aqueles que nele crê. Então, se você ainda não tomou a decisão, eu quero exortá-lo, tome essa decisão o mais rápido possível, entregue a sua vida a Jesus, entregue os seus pecados a Jesus, porque Ele morreu naquela cruz por todos os pecadores, e a nossa parte é entregar-lhes os nossos pecados, e pela fé crer na morte e ressurreição de Jesus, para que possamos ter o nosso nome escrito no livro da vida. Então quero exortá-lo, se você ainda não fez, faça isso o mais rápido possível, o mais rápido que você puder, porque você vai tomar a melhor decisão da sua vida, que é estar na presença do Senhor. Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nós queremos lhe agradecer por mais essa oportunidade que o Senhor nos concedeu. Amém. De ouvirmos da palavra do Senhor, Pai. Deus, que nós, igreja do Senhor, possamos fazer um autoexame, uma autoanálise, Deus. Sim. E se estamos praticando alguma coisa dessa que Jesus recrimina, Deus, que Jesus está nos corrigindo, Deus, que nós possamos acertar na nossa vida, Pai, para que nós não venhamos, Deus, sair da presença do Senhor, para que nós possamos permanecer firmes, fiéis cada vez mais na nossa fé em Cristo, para que quando nós partirmos, Senhor, nós iremos encontrar com o Senhor e viver com o Senhor para toda a eternidade, Pai. Eu peço por mim, Deus, e por cada irmão, não permita que venhamos nos esfriar, Deus, que possamos cada vez mais buscar os ensinamentos da Tua bendita palavra, Deus, para que possamos, Pai, resistir toda e qualquer tentação
qualquer dificuldade que o mundo possa nos oferecer, e que vale, meu Deus, vale muito a pena continuar nos atos do Senhor. Por isso eu peço por mim e por todos os nossos irmãos. Sim. E também lhe peço, Deus, se algum amigo que ainda não tinha ouvido falar do Senhor, que hoje entrou aqui nesta live, participou conosco deste culto e que ouviu aqui da tua bendita palavra, Deus, que ele esteja tomando essa decisão hoje por Jesus, que o Senhor possa estar contemplando essa decisão, que o Senhor possa estar cobrindo essa pessoa com a tua graça, com as tuas bênçãos, com o teu amor, com a tua misericórdia, e que ele venha ter a sua vida transformada pelo poder da tua bendita palavra, Deus. Ajude, Deus, aquela pessoa que talvez ainda está com dificuldade em tomar essa decisão, que tem alguma coisa ainda que possa estar impedindo ela de tomar essa decisão, que o teu Santo Espírito, Deus, haja na vida dela, para que ela possa tomar o quanto antes. É o que nós oramos, Pai, agradecidos por tudo, no nome do Senhor Jesus. Amém. 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 E amém. Então, meus amados irmãos, que Deus abençoe, que Deus lhe proteja, que dê uma noite abençoada, uma boa noite de sono, uma noite de descanso. Você que está com dificuldade de dormir, lembre-se do Senhor Jesus, que Ele acampa os anjos dEle ao redor daqueles que o temem e nos protege de todo mal. Lance sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós, e que assim possa ser. E lembrando, meus irmãos, amigos, amanhã, se Deus permitir, 19 horas, nós estaremos aqui novamente, porque nós estamos na semana de oração, e amanhã nós estaremos orando aqui por alguns pedidos, por alguns motivos que Deus colocou no nosso coração. Então marque aí no seu reloginho, na sua agenda, que amanhã, 19 horas, possamos estar juntos novamente, para juntos clamarmos ao nosso Deus. Então que Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus.